Carta de Veneza, maio de 1964. Trabalho realizado pelas acadêmicas Gabriele Fantinelli e Mariana de Carvalho para a disciplina de Patrimônio e Técnicas Retrospectivas, pela docente Alessandra De Vitti, Universidade do Vale do Itajaí, abril de 2023. A Carta de Veneza é uma carta patrimonial que trouxe à tona discussões sobre o que deve ser preservado e qual a importância dos monumentos históricos para o local em que está inserido. Mas o que são as cartas patrimoniais? As cartas patrimoniais são documentos desenvolvidos por profissionais que organizam conceitos e criam diretrizes para ações administrativas de determinada região, buscando a preservação de bens com planos de conservação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Criada em maio de 1964, a Carta de Veneza foi elaborada pelo Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, conhecido como Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios. Que discussões são geradas com a criação da carta? Essa carta instituiu a noção do que é bem cultural, como conhecemos até os dias de hoje, abrindo vasta reflexão sobre a memória cultural, dizendo que, para um bem cultural ser considerado, deve ter tamanho reconhecimento para a entidade cultural de um povo. Como a Carta de Veneza deve ser aplicada? Sendo então um plano de conservação internacional e a partir das diretrizes da Carta, caberia a cada país ou região aplicá-las de acordo com cada contexto, a fim de ter uma função útil para a sociedade. Selecionamos alguns exemplos de restauro, como mostra na imagem ao lado o Museu Histórico Nacional, que está em restauro por conta de um incêndio ocorrido em 2018 e deve ser reinaugurado somente em 2027. O que e como conservar? A carta estabeleceu um plano de conservação e restauro, dizendo que, para sua efetivação, deve exigir manutenção constante dos monumentos históricos, buscando preservar tanto a obra quanto a representação histórica, não podendo ocorrer mudanças visuais em sua disposição. Na imagem, temos o Coliseu, que é um exemplo de restauro onde não houve mudança no desenho da obra, onde os novos materiais inseridos para a restauração possuem cor diferente da original, para que não seja confundida. Então, o que é considerado restauro? Como diretriz importante, os elementos que substituírem as partes faltantes devem ser integrados de forma harmoniosa. Porém, é imprescindível que se distinguam das partes originais, a fim de que a restauração não falsifique o objeto em questão. No exemplo ao lado, temos o Paço Imperial no Rio de Janeiro, que foi submetido a um restauro em 1983 e trouxe novos elementos não existentes à edificação original. Ou seja, o Paço Imperial é um exemplo de falso histórico. Além de destacar que é proibido o deslocamento do monumento, exceto quando sua preservação depende da mudança de local. Um exemplo disso é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Por mais que ele possa ser desmontado e instalado em outro local do mundo, não faz sentido, pois o objeto já se encontra integrado à paisagem. Restauro com técnicas não tradicionais pode ser feito? O artigo número 10 da Carta de Veneza diz que quando as técnicas originais não forem mais adequadas para a consolidação da obra em questão, novas técnicas podem sim ser aplicadas. Ao lado, temos o exemplo da Pinacoteca de São Paulo, que sofreu intervenção para melhorias de conforto e conexão dentro da obra, com novos materiais adicionados. O que são sítios monumentais? O artigo 14 da Carta de Veneza diz que sítios monumentais devem servir de cuidados especiais, que valorizem seu saneamento, sua manutenção e valorização. Aqui ao lado temos dois exemplos de sítios monumentais. O primeiro deles é em Porto Belo, São Lourenço, no Panamá, e o outro em Palmira, na Síria. O que a Carta de Veneza diz sobre as escavações? A Carta de Veneza diz que os trabalhos de escavação devem ser executados em conformidade com padrões científicos. Esses padrões se encontram na recomendação definidora dos princípios internacionais a serem aplicados em matéria de escavações arqueológicas. Documentação e publicações. O 16º artigo da Carta de Veneza diz que os trabalhos de conservação e restauração e escavação serão sempre acompanhados pela elaboração de uma documentação precisa sob forma de relatórios analíticos e críticos ilustrados com documentos e fotografias.
Para saber mais sobre a Carta de Veneza e conhecer um pouco mais sobre as outras cartas patrimoniais já existentes, acesse ifam.gov.br.